Olá, eu sou J. Antônio Cirino, esse é nosso canal e podcast para discutir temas importantes para o setor saúde, como comunicação, qualidade, segurança do paciente, liderança, gestão, processos e todos esses assuntos conectados para a entrega de valor aos nossos pacientes e usuários da saúde. Hoje nós vamos conversar sobre como o readback ele pode trazer uma comunicação melhor nas organizações em saúde. Uma frase que eu costumo trazer sempre é que a comunicação ela é essencial para cuidar de pessoas e alcançar bons resultados. Essa frase ela tem um significado muito importante para mim, que é demonstrar que a comunicação ela atua e desenvolve atividades importantes tanto nessa mediação entre pessoas, no cuidado, no dia a dia das relações dentro de uma unidade de saúde, dentro de um hospital, por exemplo, como também alcançar bons resultados quando a gente está falando sobre engajar equipes, trazer bons resultados do ponto de vista de um gerenciamento de expectativas, de alinhamento com as pessoas para um bom resultado de um projeto, ou seja, tanto do ponto de vista de uma comunicação assistencial, uma comunicação administrativa e também uma comunicação voltada à divulgação dessa unidade de saúde, tanto para o público interno quanto para o público externo. Todos esses pontos são essenciais quando a gente está falando de uma comunicação no âmbito da saúde. E uma das técnicas, uma das ferramentas que a gente pode utilizar para melhorar a nossa comunicação quando a gente está falando sobre esse relacionamento entre pacientes e profissionais com os outros profissionais é, por exemplo, o readback. O que é o readback? É justamente essa ferramenta focada em fazer uma confirmação verbal das informações que foram transmitidas. Então é muito importante utilizarmos essa técnica focados e com o objetivo justamente de checar se o que a gente está comunicando está chegando nas outras pessoas, se houve um entendimento, se realmente a informação foi transmitida de forma adequada e se a pessoa compreendeu aquela informação e vai executar aquilo que foi orientado. Então o readback ele se baseia nesse simples objetivo de checar com o outro se ele ou ela realmente compreenderam essa informação. Então, supondo que você, enquanto profissional assistencial ou mesmo profissional administrativo, precisa ali interagir com um paciente. Você está passando uma orientação, supondo que seja uma orientação sobre horários de visita. Essa orientação de horários de visita, você pode, por exemplo, ao terminar essa informação, perguntar para a pessoa: você compreendeu as informações? Você poderia repetir para mim quais são os horários de visita? Essa pergunta vai auxiliar muito para que as pessoas repitam as informações de data, horário e a partir disso a gente consiga verificar. Realmente houve entendimento? Compreendeu que de segunda a sexta é um horário, sábado e domingo é um outro horário, porque se houve a compreensão, quer dizer que a nossa comunicação ali foi efetiva. Caso exista algum tipo de ruído, a gente já vai conseguir perceber que talvez o horário ali de sábado ou da semana está equivocado ou que houve uma confusão e a gente vai conseguir evitar diversos problemas e retrabalhos no dia a dia. Então, quando que a gente pode realizar um readback? Não é só quando a gente está falando de uma comunicação assistencial, ou seja, conversando ou alinhando algo com o paciente, mas também, por exemplo, para transmitir uma demanda. Supondo que eu sou um líder de uma determinada área, estou transmitindo ali uma atividade que deve ser realizada por todos, nesse momento eu posso fazer uma checagem para ver se todo mundo compreendeu e pedir para a equipe repetir ou trazer ali as informações que foram combinadas. E é muito importante que em todas essas situações existe uma linha muito tênue dessa questão de pedir uma confirmação verbal. A gente tem que evitar uma possível visão ou percepção ali da outra pessoa de que a gente está duvidando de que o outro entendeu. Não, na verdade, o objetivo, e a gente precisa deixar isso sempre muito claro, é justamente garantir que a gente vai ter efetividade naquela informação que foi transmitida. Então, tente fazer isso da forma mais gentil, mais educada e compreensiva possível para que a gente não gere ali no outro um desconforto ou um constrangimento de fazer essa confirmação da informação. Também é importante fazer esse readback quando a gente está acompanhando resultados. Então pode ser que a pessoa esteja ali com você em uma reunião, você transmite ali uma orientação com relação a determinado feedback mesmo que a pessoa está te trazendo ou retorno sobre uma determinada demanda, você pode inclusive
fazer essa confirmação verbal se a pessoa compreendeu completamente as orientações passadas para a atuação frente àqueles resultados que foram obtidos. Outra questão importante é a negociação de requisitos. Quando eu estou alinhando uma determinada parceria, um convênio, um contrato, seja externo ou mesmo interno a essa unidade de saúde, eu posso também fazer o readback. Eu vou confirmar se a pessoa compreendeu os pontos daquela negociação, se a pessoa está apta a realizar aquelas atividades e pedir para que ela faça essa confirmação. Se o que foi combinado foi X, Y, Z e como que aquilo vai acontecer no dia a dia. Então, essa confirmação verbal ajuda muito para que a gente visualize a percepção do outro e o entendimento do outro sobre o que nós estamos conversando. Ainda mais nesse momento em que as pessoas estão o tempo todo com diversas atividades simultâneas, às vezes é uma videoconferência que a pessoa participa da vídeo, mas está fazendo uma outra atividade simultânea, ou mesmo pessoalmente, ela está conversando com você, respondendo no celular, conversando com outra pessoa, atendendo uma outra pessoa. Tudo isso precisa ser levado em consideração para que a gente tenha ali uma visão ainda mais ampla sobre o uso do readback como essencial. Quando a gente está falando na assistência, além do alinhamento com o paciente, a gente pode pensar, por exemplo, algumas situações entre os profissionais de saúde é importante fazer um readback. Na transição do cuidado, quando a gente está tendo o compartilhamento do cuidado de uma internação para uma UTI, de uma UTI para um centro cirúrgico, vai ser importante a gente checar algumas das questões que foram transmitidas. Durante a passagem de plantão, quando a gente tem alguma informação crítica importante que eu preciso checar o entendimento do meu colega que está recebendo o meu plantão, e quando eu estou fazendo a solicitação ou compartilhamento de tarefas. Então pode ser importante também fazer esse alinhamento se há a compreensão e o entendimento daquilo que foi combinado para essa tarefa. E com os pacientes familiares, isso tudo de acordo com o Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, é importante fazer um readback. Quando quiser esclarecer sobre um diagnóstico, então ali determinado diagnóstico crítico ou não, eu posso fazer esse tipo de confirmação para ver se a pessoa entendeu, compreendeu ou a gravidade ou os desdobramentos daquela informação que ele recebeu, sobre os usos de medicamento no dia a dia, quando há uma orientação também sobre procedimentos cirúrgicos ou outros procedimentos e exames que vão ser realizados, e orientar sobre as precauções e condutas de procedimentos invasivos. Então, o Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente traz essa sugestão para nós, que são aí importantes pontos para a gente lembrar sempre de utilizar e realizar o readback. E uma questão importante que o Isidório Blixten sempre fortalece na sua literatura, nos seus livros e seus estudos, é que a comunicação ela é um processo de troca de informações. Então, é importante que, além de me preocupar com o entendimento, eu me preocupe também com a forma como eu vou passar essa mensagem. Eu me preocupo com a forma, mas eu me preocupo com o entendimento. As duas coisas, os dois cenários são essenciais para que eu tenha efetividade na minha comunicação. E o foco é tornar comum o nosso pensamento. E a gente sabe muito bem o quanto é desafiador tornar o nosso pensamento comum para o outro. E nem sempre a gente consegue isso. Então, por isso, o readback é uma das ferramentas hoje mais utilizadas e mais importantes que nós podemos implantar e fortalecer para uso no setor saúde. Esse foi o nosso podcast de hoje. Eu agradeço a sua atenção e peço que você, se esse conteúdo foi importante para você, pode também ser para outros colegas. Então, compartilhe tanto no seu trabalho quanto outras instituições para que outros possam consumir também essa informação. Muito obrigado e até a próxima.